E o fundo musical pode baixar, se for possível, baixar um pouco. Vou baixar mais um pouquinho. Louvado seja o Senhor. Vou colocar o título aqui enquanto nós acertamos ali o equipamento, tá? Se você quiser abrir a Bíblia, vai ser em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e a gente vai lendo a partir do verso 23. E o tema é esse aqui. O tema é: não acenda o fogo no altar do Senhor, tá? Não acenda o fogo no altar do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ver do verso 23 em diante. Primeiro eu queria agradecer a Deus pelos irmãos que estão aqui. Quero agradecer o Senhor por estar vivo mais um dia nessa quarta-feira. Yes. Quem celebra a vida comigo? Grande é o Senhor, bondoso é o Deus que tem nos dado vida cada dia para desfrutarmos das suas bênçãos, da sua bondade. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de nós juntos estudarmos a Tua Palavra e de nós juntos ministrarmos uns aos outros a Tua Palavra. Eu celebro o Espírito Santo nessa noite para nos alimentar, interpretar e nos ajudar a absorver a Palavra do Eterno em nós. Obrigado por alimentar a Tua igreja, o Teu povo, com a Palavra todos os dias. Mais uma quarta-feira o Senhor alimenta a Sua igreja. Eu abençoo agora o povo que está nos vendo aqui, também os que estão online. Eu declaro que essa palavra produzirá uma grande colheita para a glória do Senhor. Ela não voltará vazia, ela é a palavra do Deus vivo. Eu cancelo toda a obra de qualquer espírito que odeia a palavra, que quer arrancar a palavra. Sejam cancelados agora, cortados com as espadas dos anjos do Senhor. E eu proclamo nossas mentes e nossos corações livres, abertos para receber. Alguém diz: eu recebo essa palavra no meu espírito. Obrigado. Em 1 Reis, capítulo 18, nós temos Elias com os profetas de Baal, naquele grande projeto do holocausto. E pode baixar o fundo musical um pouquinho mais também, por favor. Naquele holocausto onde Elias disse para eles, no verso 23, deixe-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, perfeito, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho. Presta atenção, na palavra não lhe metam fogo. Essa palavra hoje é de onde nasceu a mensagem. Não lhe metam fogo. Essa é a palavra de Deus para nós. Não coloque fogo no sacrifício de Deus. Faça tudo, menos acender o holocausto. Tá? Essa palavra, Deus me deu ela em 2020. E ela estava guardada esses anos todos para esse dia. E aí, no verso 24, Elias diz: eu invocarei o nome invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo. Então, presta atenção, a questão do fogo é de Deus, tá? O holocausto é nosso, o fogo é do Senhor. Vou colocar aqui, o holocausto é nosso. Prepare o holocausto, prepare o altar, levante o altar, traga as pedras, ajunte, coloque a lenha sobre o altar, tudo isso é nosso.
organize a lenha. Coloque o sacrifício sobre o altar, corte ele em pedaços. E, por favor, encha de água. Você não sabe agora o propósito, mas eu vou te falar depois. Enche tudo de água. Isso aí você pode fazer. Você pode encher tudo de água, tá? Porque tudo isso aí é para você fazer. Mas o fogo é meu. Louvado seja. Louvado seja. O fogo é meu. Faça tudo. Mas não lhe metam fogo. Não sei qual era a vez que eu estava lendo a Bíblia nessa parte, em 2020, no meio da pandemia, quando o Senhor falou comigo, não meta fogo no holocausto. Então eu quero começar dizendo que nós somos cooperadores com Deus nesse projeto, nesse esquema do Senhor de trabalhar conosco. Tem a parte que nós devemos fazer e a parte que nós não devemos fazer. Então, como nós somos cooperadores, de acordo com 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores com Deus. Você vai ver nessa parte, Paulo está dizendo, nós ajudamos Ele na obra. Só que nós somos apenas os ajudantes. Cooperador significa trabalhar apenas cooperando, não tomando parte dianteira no projeto. Tá? Imagine o Douglas levando uma pessoa que nunca soube fazer landscape para ajudar, ou pegar um help. Aí chega lá, ele, não, nós vamos fazer assim. Nós não vamos fazer nada assim. Você não veio aqui dizer como são as coisas. Você veio me ajudar a fazer o que eu estou fazendo. Louvado seja. Então, é isso o que nós temos um desafio diante de nós, não só nessa noite. Essa mensagem é para obreiros, essa mensagem é para líderes. Parece que eu só prego para obreiros e para líderes. Porque nós fomos chamados a fazer o holocausto do Senhor. E hoje à noite é mais um dia. Ele começou o louvor, ela começou a oração, ele começou o louvor, eu estou trazendo a palavra. Daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco ela vai fazer o louvor, daqui a pouco ela vai trazer a palavra. Todos nós aqui estamos envolvidos no projeto de cooperar com o Senhor, de fazer esse projeto dele. Mas todas as vezes que eu e você vier aqui, o esquema é o mesmo. O holocausto é nosso, o fogo é do Senhor. Faça tudo, mas não acenda o fogo. E aqui está um perigo. E é um perigo muito grande. Porque a nossa carne, ela tem nela já aqueles isqueirozinhos assim, pronto para acender. Ela tem álcool, ela tem gasolina, ela tem tudo. Ela chega já querendo botar fogo no negócio. E Deus falou, eu não falei para botar fogo. O fogo é meu. Você só faz o holocausto. Não, mas eu já estava aqui com a mão na massa, eu já estava aqui. Deus, eu não te pedi para você já ir fazendo. Eu não pedi. Então, existe uma linha tênue, muito tênue, e muitas igrejas, por falta dessa palavra que eu vou dar hoje, por falta dessa explicação, Deus não acende o fogo. Então tá bom, já que vocês estão fazendo tudo, então faça tudo. Eu não estou mais aí. Já que vocês estão empolgados muito com o meu holocausto, vocês resolvem isso, eu não vou colocar o meu fogo aí. Vocês têm fogo demais, então acenda o fogo de vocês mesmo. Apaga o fogo de vocês, faz tudo o que vocês quiserem fazer. Mas o meu fogo não vai estar aí. Só adiantando a minha mensagem, para eu já pregar mais rápido. Lembra que o fogo nosso não vai destruir a obra do diabo, nem vai matar os profetas de Baal, nem vai trazer o povo para Deus. Não vai, tá? Só o fogo que o Senhor descer do céu é que vai assustar o povo, vai trazer o povo, primeira coisa, vai trazer o povo de volta para Deus, que é a nossa intenção, quando nós ministramos aqui na frente. Segunda coisa, vai matar os profetas de Baal, porque foi por causa daquele fogo que Elias conseguiu matar os 850 profetas, que ele não matou sozinho, todo mundo ajudou. Pega, não deixa escapar. Quando Elias falou, pega rapaziada, é como eu e a pastora Jael falamos aqui, pega o demônio e tal, pega, e aí vocês saem para pegar. Mas se o fogo não é do Senhor, ninguém pega. Outra coisa, o nosso fogo, ele só esquenta. Ele não incendeia nada e ele não consome nada. Ele só esquenta os pecados. Ele esquenta as pessoas e elas ficam confortáveis na igreja com seus pecados. O fogo do Senhor não, ele é ardente. Ele arde, ele sai purificando, ele incomoda o crente, ele ou arrepende ou sai dessa igreja, ou faz alguma coisa, mas não vai poder ficar sem. Então, essa linha tênue é o que nós vamos estudar nessa noite, porque, como eu disse, nós devemos levantar o altar,
tá? Levantar o altar é orar, ler a Bíblia, jejuar, essas partes que a gente tem que fazer, se consagrar, fazer o jejum de 24, o jejum de 40, o jejum de 3 dias, o jejum de 7 dias, o jejum de 21, o tanto que você quiser, você pode fazer. E se você fizer o jejum de 40 dias e estiver cheio do fogo, você vem para cá e você põe o holocausto, mas não acenda o fogo. Não, acabei de fazer o jejum, eu vou botar fogo nesse... Você não vai botar fogo em nada aqui. Você não vai, tá? Você baixa a bola e deixa o Senhor acender o fogo. Porque tem igreja que o povo controla mesmo. O povo é empolgado, sabe? E olha, eu gosto do brasileiro crente. Ele é pentecostal e ele é empolgado. Ele chega mesmo tomando conta do pedaço. E aí, o Senhor precisa que a gente tenha essa graça de entender: o holocausto é meu, mas o fogo é do Senhor. O problema é que existem dois fogos, né? Existe o fogo da alma, que é o fogo humano, e a palavra de Deus em Hebreus 4:12 é um texto que eu gosto sempre de me referir, e a gente pode até recitar juntos, porque diz assim: porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, right? É mais cortante do que uma espada de dois gumes, porque ela faz a divisão entre a alma e o espírito. Olhem, ministros do altar, todos vocês aí que querem ministrar. Você está liderando um grupo? Você está ministrando? Você tem a oportunidade de pregar? De fazer um louvor? De ministrar nas crianças? Olhe para cá, a palavra de Deus, ela é como uma espada cortante. Ela divide entre o que é da alma e o que é do espírito. As pessoas não dividem. Olha, irmãos, nós precisamos aprender a fazer o que a palavra de Deus faz. Separar o que é da carne, separar o que é da alma, separar o que é do nosso sentimento. E colher o que é do Senhor, porque ela separa alma e espírito. Alma e espírito não vai funcionar na igreja o que é da alma, concorda comigo? E o que eu estou falando aqui é do fogo da alma. Não vai funcionar. Essas igrejas estão cheias de fogo da alma. Só que a palavra de Deus faz a diferença. Se ela faz, nós precisamos aprender a fazer. E eu quero, antes de continuar lendo ou ministrando a palavra do Senhor nessa noite, já fazer a primeira oração de clamor nessa noite. E a oração com você que eu quero fazer agora é: quero convidar você para nós clamarmos ao Senhor, com as mãos abertas, e nós dizermos para Ele: me ajuda a discernir o que é da alma e o que é do Espírito em mim. Vamos orar um minutinho. Pai, tem misericórdia de nós. Nós fomos chamados para cooperar contigo, preparar o teu holocausto, ministrar na tua casa, mas precisamos discernir o que vem da nossa alma e o que vem do Espírito. Nós não queremos a alma aqui no controle. Nós queremos um ministério espiritual, não um ministério emocional, um ministério almático, um ministério da carne. Então ajuda cada obreiro que está aqui e os que estão me assistindo pelo computador. Ajuda eles a discernir o que vem da sua alma. Tira todo empolgamento da nossa alma, toda empolgação, toda excitação com o ministério, Senhor. Toda a alegria da carne, tudo aquilo, Senhor, que a carne quer ministrar. Nós queremos fazer a diferença que a Tua palavra faz. Eu libero essa unção sobre nós e declaro isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Eu queria dizer que o fogo da alma, ele nasce da empolgação com o sobrenatural. Quem não viu, porque todos já viram, um crente empolgado com o sobrenatural? Não há coisa mais empolgante do que o sobrenatural. O que termina é que nós estávamos no mundo lá, na sujeira, naquele mal e tal e tal. Então, quando a gente vem para Deus, a gente vem com tudo. Pelo menos a maioria de nós, né? Então, quando chega na igreja, então é o oposto. Só que aí o que o inimigo faz? Quando a gente estava na lama, ele empurrava a gente bem para o fundo. Quando a gente vem para cá, ele quer empurrar a gente para o outro extremo. Aí ele fala: então agora vai, é só oração, agora é só Bíblia, agora tudo é pecado, agora tudo é o diabo, agora tudo é isso, e vai. Então essa empolgação, ela vai muito longe. E aqui está o perigo de a gente ter o equilíbrio para que o sobrenatural não seja exagerado, não seja o desejo exagerado. Deixa eu abrir uma pausa para dizer para vocês que eu desejo demais o sobrenatural. Então eu já estou correndo risco. Eu desejo. Porém, quando eu estou lá diante de Deus,
Sabe quando você está clamando, clamando, clamando? Quem faz isso aqui? Deus recebe o nosso clamor, amém? Amém. Só que um dia ele chegou para mim e falou assim: seu zelo apressado não vai me apressar. Ele falou para mim: por mais que você esteja com pressa de eu te encher, eu não vou me apressar. Seu Deus é Deus. Quem pode dizer isso comigo? O Senhor é o Senhor. Louvado. Quem pode louvar ele um minutinho? Porque ele é Deus. Aleluia, aleluia. Nem quando eu quero demais a presença dele, estou aqui morrendo pela presença dele, tremendo e chorando, e me jogando no chão, enrolando. Presta atenção o que eu estou falando. Às vezes nós parecemos com os profetas de Baal. Eles se cortam, eles gritam, eles rolam no chão. Tem crente que faz isso ou não faz? Eu te pergunto, precisa? Não. O Espírito Santo, não, se você não rolar, eu não te dou. Me perdoa, mas hoje eu vou furar a carne hoje à noite. O Espírito Santo ele leva nome de tanta coisa feia na igreja. Ele não tem culpa de nada disso. E a carne está lá, desesperada, dizendo, eu quero mais. E aí está aquela coisa, e você se sentindo mal. Quem está entendendo? Você se sentindo mal aqui? Você vendo que aquilo é da carne? É o fogo aceso da carne. Então, eu amo a igreja pentecostal, eu quero uma igreja pentecostal, mas eu não posso deixar que a gente aprenda a acender o fogo. Quem pode dizer amém por isso? O fogo da alma, ele nasce das emoções do homem, do zelo do homem, do ritmo do homem. Right? E ele é chamado de fogo estranho. Tá? Fogo estranho. Então, vamos para... nós vamos para Levítico capítulo 10, verso 1 a 3. Eu sei que vocês sabem. O fogo estranho que foi aceso no tabernáculo pelos filhos de Arão. Em Levítico 10, versículo 1 a 3. Há uma lição do Senhor para nós, obreiros. Fico feliz com os obreiros que estão aqui. E não estou feliz com os que não estão, tá? O irmão que está vindo em casa, está em casa hoje, não estou feliz que você ficou em casa para assistir o culto, porque Deus trouxe hoje uma palavra para os obreiros da igreja. Viu? E em Levítico capítulo 10, verso 1. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo, sobre ele, deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que dele não lhe ordenara. Só um esclarecimento. Quando Moisés ergueu o tabernáculo, que ele colocou o primeiro animal para ser queimado, Moisés não acendeu aquele fogo. O Senhor acendeu o fogo. Então, o que Arão fazia, o que os sacerdotes faziam, era pegar daquele fogo e continuar acendendo os outros holocaustos. Lembra da palavra que fala, o fogo do altar nunca se apagará? Não é o fogo do homem, é o fogo que Deus tinha aceso. Então, eles não podiam... E Arão, a gente esqueceu de botar lenha, o fogo apagou, vamos ter que acender outro. Vai ter que fazer tudo de novo. Porque se o fogo apagou, vai ter que acender tudo de novo. Tá? Então, o que acontece? Eles pegaram fogo, que não era aquele fogo do altar, e colocaram nos seus incensários. E o versículo 3, versículo 2 diz, saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Então, essa questão do fogo, que Deus é muito possessivo, Yarabaxê, queimarabaxai, louvado seja o dono do fogo. Quem adora ele comigo um minutinho, porque o dono do fogo na igreja é o Senhor, o dono do fogo da igreja não é o pastor, o dono do fogo na igreja não é a esposa do pastor, o dono do fogo na igreja não é o líder do louvor, o dono do fogo da igreja não é o diácono, o dono do fogo da igreja não é ninguém, o dono do fogo na igreja é o Senhor. Alguém diz, o Senhor diz, o fogo é meu, o fogo é meu, o fogo é meu. Se eu tiver que queimar alguém, tem que ser com o meu fogo. Então, pastor, cuidado para você não acender o fogo na pessoa. Deus não quer que eu e você acenda o fogo em ninguém. Não tenta acender fogo em ninguém. Deixa Deus acender o fogo na pessoa. Se Deus acender, Ele vai fazer. Agora, se você acender, esse fogo vai ser destruído, porque eles morreram, porque o fogo do Senhor se revoltou e matou aqueles dois sacerdotes. Tá? Então, como eu disse, o fogo da nossa empolgação, ele pode até aquecer as pessoas. Que bonito, né? Aquela pessoa empolgada. Oh, a igreja até aplaude. Mas o Espírito Santo fica assim.
Deixa esse fogo passar. Eu quero que esse fogo de palha passe. Porque eu que quero acender um fogo aí. Entendeu? Então, assim, gente, olha. Como eu disse, nós somos uma igreja pentecostal. Você vai me ver no dia que o Espírito Santo descer sobre mim, para eu pular, eu pulo. Ele não desceu ainda sobre mim para eu rolar no chão. Não fez isso, não. Mas você sabe que eu me deixo levar pelo Espírito Santo. Mas eu não quero fazer fogo da carne aqui. Eu não vou fazer fogo da carne diante de vocês. Eu não vou sair inventando coisinha diante de vocês aqui, porque eu não estou aqui para acender nenhum fogo da minha carne, para empolgar ninguém aqui. Não vou. Mais uma vez eu declaro, não vou. Não estou aqui para acender fogo da carne, para empolgar ninguém. Então não faça isso você. Quando você subir, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou tirar esse negócio aqui da frente. Deus valoriza o seu altar. Quando você olhar para esse lugar aqui, saiba que esse lugar é do Senhor. Ele nunca vai ser meu. Ei, olha para mim. Esse lugar nunca vai ser meu. Nunca. Nem que eu fiz 50 anos de ministério, Deus não... Agora que você está 50 anos no ministério, eu vou te dar uma parte do meu altar. Onde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Deus nunca vai dividir o altar dele com você. Então, cuidado quando você subir aqui, tá? Cuidado quando você vier aqui na frente pegar o microfone. Cuidado, porque esse altar não é meu, nem seu, nem de ninguém. Esse altar é do Senhor. Quando você vier aqui, venha tremendo. Quando você vier aqui, venha morrendo. Por isso que eu falo o tempo todo, morrer enquanto ministra. Senão você se empolga e acende o fogo do Senhor. Isso é, você acende o fogo da carne. Alguém diz, o fogo é de Deus. Então baixa o seu fogo, irmão. Fala para dois irmãos, baixa o fogo, irmão. Baixa o fogo. Baixa o facho. Baixa o facho. Baixa o fogo da carne. Alguém diz comigo, a carne se empolga. Por quê, irmãos? Porque o sobrenatural é... Irmão, ó, não tem empolgado... Amada, não tem empolgação melhor. Esse pessoal, eu nunca usei droga, mas o pessoal que usa aí, que ficava doidão, eu não creio que aquilo é maior do que o ministério. Eu creio que o ministério, na presença de Deus, o mover do Espírito Santo em você, é a coisa mais empolgante que existe. E por isso, o maior perigo que existe na vida do ser humano é o perigo do Espírito Santo estar sobre você. Porque naquela hora, a sua carne está lá, e ela se empolga, amado, ela se empolga. Abaixo a carne nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Tá? O nosso fogo, ele deixa a obra de Baal intacta. A nossa empolgação espiritual não tem poder para destruir a obra espiritual do diabo. Não tem. Os pregadores que mais gritam, seja esse congresso, aquele outro, não é, pastor Douglas? A gente veio de igreja, que a gente viu isso a vida inteira. Né? Quem não veio de igreja que viu isso a vida inteira, né? Os pregadores mais empolgados enchia mais lugar, enchia mais igreja. E o povo corria mais para aquele negócio. Quem é mais, sabe? Quanto mais carisma, mais gente. E o Espírito Santo, estou fora. Deu carne. Só deu empolgação da carne aí. Então, o fogo do Senhor, ele faz duas coisas. Ele traz o povo de volta para Deus e ele destrói os profetas de Baal. O fogo do Senhor, ele acaba definitivamente com o ministério dos profetas de Baal no meio da igreja. Ele acaba, tá? Então, a palavra de hoje é, não lhe metam fogo. Prepare o holocausto, coloque a lenha, coloque o animal, mas não acenda o fogo. O fogo, eu quero falar de 3 fogos. Olha, a mensagem ela é meio negativa no começo dela, tá? Mas ela vai terminar muito bem. Porque eu estou começando com o fogo da carne, mas eu vou terminar com o fogo do Senhor, amém? É para isso que nós oramos, é para isso que nós jejuamos, é para isso que nós viemos à casa de Deus. Então eu quero falar sobre 3 fogos. Primeiro, da empolgação humana, tá? Da empolgação. O segundo fogo que eu vou falar rápido aqui, eu não quero ficar aqui preso nisso aqui, é o fogo da presunção, tá? Presunção humana. Eu vou te dizer o que significa cada um deles. E o terceiro fogo da carne é o fogo da pressa. E eu quero louvar o Senhor pela palavra que a irmã Priscila deu aqui, alguns dias atrás, sobre usar. Que apressado para fazer a obra, ele morreu diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, como eu disse, o sobrenatural é a coisa que empolga mais o ser humano. Nada é mais perigoso para causar desequilíbrio do que o sobrenatural.
Mais uma vez, eu queria só relacionar, quando a gente estava no mundo, que nem todos aqui estavam, era o meu caso, que eu nunca fui do mundo, mas você que era do mundo, lembra com o que você se empolgava lá? Só lembra, não muito não, só rapidinho. Você ia fundo naquele negócio, right? Você era uma noitada, ficava lá a noite toda e repetia a noite, o fim de semana. Isso. Quer dizer, havia um extremo naquilo também, certo? Quando a gente vem para a igreja, a gente corre o risco do extremo contrário. Que agora é só oração, agora é só Bíblia, agora tudo é pecado, agora é só anjo, agora é só visão, agora é só jejum. Espera aí, vai devagar, irmão. Porque aquilo que matava no mundo, isso aqui mata também. Pastor, o que você está falando? Olha para mim. Eu conheço uma igreja em que eu estava, alguns anos atrás, aqui na América, em que o pastor resolveu jejuar. E ele começou a jejuar. E ele anunciava os jejuns dele para todo mundo ficar sabendo. O pastor está tantos dias de jejum. E naquele negócio daqueles jejuns dele, ele começou a encontrar umas coisas do mundo espiritual que não era Deus. Não era Deus. E eu vi um outro pastor, ele contar para mim uma visão, que ele estava numa reunião com esse pastor que eu estou falando, e ele teve uma visão em que uma fadinha com uma varinha de condão batia na cabeça dele. Ei, tinha demônio naquilo. Era demônio. Então, quando você está entrando no mundo espiritual, você tem que ser guiado por alguém. Por isso estou dando essa palavra essa noite. Essa é uma igreja espiritual, mas ela não vai para o extremo. Ela não vai para o fogo da carne. Amém? Ela vai deixar o Senhor acender o fogo. Então, nós não vamos acender o fogo da empolgação aqui. Nem eu vou acender fogo da empolgação minha, nem permitir que nenhum obreiro fique empolgado demais aí. Se eu souber que você está jejuando demais aí, que você está fora do risco, eu vou falar, para, irmão. Esse jejum não é do Senhor. Eu gosto quando os irmãos chegam para mim e falam, pastor, estou fazendo um propósito. Eu abençoo aquele propósito. Né? Pastor, vou jejuar 40 dias. Você não é obrigado a me falar, não. Não estou falando de ser obrigado a falar, mas é bom porque eu fico orando por você. Por Senhor te proteger no jejum. Sabia que o diabo pode falar no jejum? Se você estiver com muita fome, tonto e tal, você está fazendo jejum além do que você deveria fazer, a sua mente começa a ficar, você começa a ficar, e aí o inimigo aproveita daquela fraqueza humana e ele começa a dar ideias. Ou você acha que ele não vai aproveitar do jejum? Ele vai aproveitar. Então tem que ter cuidado com o sobrenatural. Por quê? Por causa do fogo da empolgação humana. Toda vez que o sobrenatural se manifesta, e ele vai se manifestar no natural, ele exige a morte daquele lugar onde está se manifestando. Toda vez. Porque se Deus, e ele vai fazer isso que eu vou falar agora, ei, louvado seja. Se Deus começar, irmã Simvalda, a curar paralítico, tá? E curar cego, no meio da igreja, porque ele quer fazer isso, o que o povo faz? Começa a vir cego dos outros estados, começa a vir paralítico dos outros lugares, e a rua começa a encher de carro, e não tem mais estacionamento, e aí o que corre o risco com o povo daquela igreja? Ei, nós entramos no mapa, olha a televisão filmando nós aí, e a coisa começa a ir para o lado que o diabo quer. Fala comigo, sobrenatural, empolga. Eu quero ver Deus descer nessa igreja como Ele nunca desceu, e ninguém se empolgar. Eu quero ver eu te dar o microfone e você ser usado para milhares de pessoas, mas você não se empolgar. Presta atenção. É preciso. Eu estou falando com os obreiros essa noite, e os obreiros que ficaram em casa, vou falar mais uma vez, porque você ficou em casa hoje. Presta atenção, Deus escolheu essa noite para falar com os obreiros e você ficou em casa. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Deus vai levar essa igreja para um lugar de curas, de sobrenatural, de milagres. E essa vai ser a hora do perigo, irmã Simbalda. Essa vai ser a hora do perigo. Deixa eu te contar a experiência de um amigo meu que hoje é pastor em um outro estado, que eu não vou falar onde, não vai saber nem que país que é. Mas eu ministrei com ele um dia, porque foi um culto especial, que a gente estava uns 25 anos atrás, não mais de 20 anos atrás, numa outra igreja. E naquela igreja se reuniram 2.000 pessoas, aqui na América. Você pode imaginar. Qual igreja que você faz um culto com 2.000 pessoas na América? E veio um pastor americano pregar, e eu tive a honra de traduzir aquele pastor naquela noite. Eu estava com o coração na mão, desse tamanho.
Mas aquele meu amigo, antes daquele culto, a gente fez o louvor juntos. E a gente fazia louvor na igreja onde a gente estava. A igreja era grande, ela tinha 500 pessoas, só que agora tinha 2.000 pessoas. Você sabe o que ele falou para mim? Cara, quando eu vi aquele monte de gente, cara, meu Deus do céu, eu vi que ele ficou tão impressionado com a plateia. Eu falei, Jesus tem misericórdia, como o ser humano é frágil, como o ser humano é bobo, como o ser humano é fácil de cair. Deixa eu te falar, Deus nem se manifestou, ele só viu um pouquinho mais de gente e já ficou desequilibrado. Eu falo para vocês, a plateia desequilibra, o microfone desequilibra, os milagres desequilibram. Alguém fala comigo em nome de Jesus, nessa igreja, não vai ser assim. Então nós vamos levantar as mãos, nós vamos nos humilhar. E vamos dizer para Jesus assim, você fala nas suas palavras, Senhor, pode fazer os milagres, pode trazer aquele tempo de honra, pode trazer aquele tempo de glória, pode trazer aquele tempo de aumento, pode trazer aquele tempo do sobrenatural, que a gente não vai se empolgar. Fala para ele. Promete a ele que você não vai sair por aí empolgado, rolando no chão, gritando para as paredes, parecendo doido. Você não vai fazer besteira por aí. Você vai controlar a carne, você vai controlar as emoções, e você vai dizer para Jesus, toda a glória é para o Senhor. Eu não vou acender o fogo da carne, eu vou deixar o Senhor ter o controle. Faz os teus milagres. Pode trazer o tanto de gente que o Senhor quiser trazer. Pode trazer o tanto de carro que o Senhor quiser trazer. Pode levar o nosso nome para onde o Senhor quiser levar. E enquanto o Senhor faz isso, nos guarda. Alguém fala comigo, Senhor, nos guarda da empolgação. Amém. Os exageros na igreja, irmão, eles vêm de uma boa intenção. Deixa eu te dar um exemplo de boa intenção exagerada. E eu estou aqui na empolgação. Em Marcos, capítulo 9, eu faço questão de você abrir esse texto, os versículos 5 e 6. Sabe por quê? Isso aqui é uma prova para você de que o sobrenatural empolga. Tá? Marcos capítulo 9, no verso 5, Jesus está com os discípulos no Monte da Transfiguração. E qual é a reação de Pedro quando ele vê aquela glória toda? Versículo 5. Vocês sabem, né? O Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado, com ele aparece Moisés e Elias, right? E Pedro tomando a palavra. Vamos ver o que o homem vai dizer. No meio de tanta glória. No meio de um sobrenatural que nunca jamais aconteceu antes. Qual é a ideia de Pedro? Tomando a palavra, ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Por que ele falou isso? O verso 6 explica. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Quando você fica impressionado demais com o sobrenatural, você fala o que não deve. Ninguém nunca pregou uma mensagem sobre essas 3 tendas aqui que Pedro mandou construir. Vamos falar sobre as tendas que Pedro mandou construir. Uma para Moisés significa isso, uma para Elias significa isso, uma para... Alguém pregou uma mensagem dessa algum dia? Porque isso veio da carne. Isso veio da empolgação. Isso não era revelação de Deus. Jesus nem fez comentário. Quando Jesus era super educado para falar com a carne, ele nem fazia comentário sobre aquilo. A gente fala besteira na igreja ou não fala? Fala. E tem que ter cuidado. A começar pelo pastor. Porque a gente que está mexendo com o sobrenatural direto... Você imagina, irmão, Pedro Douglas, eu e você, né? A gente que está pregando direto, a gente está no púlpito direto, a gente corre um risco terrível da empolgação com o sobrenatural. Aí fala o que não deve. Vamos construir 3 tendas. E o verso 6 diz que eles falavam isso porque não sabiam o que dizer. Então nós não queremos isso, falar o que não saber o que dizer. Eu quero dizer que muitas heresias, muitos pecados e muitos escândalos, muitas quedas e muitos desvios da palavra de Deus vêm da empolgação. O que eu falei no início? Eu falei isso aqui, que muitos exageros na igreja vêm de uma boa intenção. Qual era a boa intenção? Eu estou simplesmente fascinado com o que Deus está fazendo. Amém, irmão? Fica fascinado, mas mantenha o pé no chão, por favor. Não fascina demais ao ponto de você perder o equilíbrio e sair por aí fazendo uns negócios que o povo faz aí, que não é o Espírito Santo. A força dos... Olha que frase triste que eu vou falar.
A força do zelo da carne supera a pureza simples do Senhor. Pois se você escrevia isso, Senhor, eu vou escrever no cantinho aqui. A força do zelo. Irmão, o zelo é bom, mas tem o zelo da carne. Sabe o que a força do zelo da carne faz? Ela supera, ela é mais forte, ela supera, tá, a pureza da simplicidade. Simplicidade do Senhor. E sabe qual é o verso que eu vou te dar agora? É 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. A força do zelo da carne supera a simplicidade da pureza do Senhor. Nós não queremos isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, o apóstolo diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou você poderia até colocar assim, com a sua sofisticação, assim também, de alguma forma, sejam corrompidos os vossos entendimentos. 2 Coríntios 11, 3. E se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Nós queremos o sobrenatural com pureza e simplicidade. Nós queremos o avivamento do Senhor com pureza e simplicidade. Quem concorda comigo? Nós queremos que as massas entrem na igreja com pureza e simplicidade nossa. Pastor Douglas, nós não vamos nos empolgar com um monte de carro chegando na igreja, que a gente correndo de um lado para o outro para botar. Onde é que nós vamos botar esse povo? Nós não vamos nos empolgar com um monte de dinheiro entrando na igreja, porque agora o povo está contribuindo e tem esse monte de gente e o dinheiro da igreja aumentou. A gente não vai se empolgar. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu declaro isso nessa noite com uma palavra profética nesse lugar, sobre nós e sobre os obreiros. Então, a empolgação tem que morrer, tá bom? O fogo da carne, do zelo da carne, olha assim, zelo da carne, tem que ser apagado. Eu quero que você leia comigo Romanos, no capítulo 10, o verso 2, porque o apóstolo Paulo, ele reconhece o zelo da carne. E na minha Bíblia, esses textos estão marcados já há algum tempo, porque o Espírito Santo vem falando comigo sobre isso. Então, Romanos 10, versículo 2. Aliás, eu vou começar do verso 1, que o apóstolo Paulo está falando dos judeus, que são seus compatriotas. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração, Romanos 10, e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Presta atenção, amados, é possível ter zelo por Deus sem entendimento, que é o zelo da carne. A carne se empolga. Não, pastor, agora vamos derrubar essa igreja, vamos comprar, vamos fazer. Aí imagina um monte de gente empolgado falando com o pastor, leva ele a se empolgar também. E aí que muitas igrejas entraram no buraco, porque quando Deus começa a mover num lugar... Você lembra aquela igreja da universidade lá, começou um culto um dia desse, não é? E daqui a pouco tinha carro, a polícia estava tendo que arrumar o tráfego, eles não podiam onde colocar gente. Você imagina a experiência que aquele povo passou? Você acha que é uma experiência simples? Não é não, filho. Onde o culto começou e estava vários dias sem parar o culto. Aquilo é uma coisa que, quando o avivamento vem, que não para mais o culto, irmão, você tem que orar. Aproveita que o povo está orando, põe a cara no chão e diz: Senhor, nos guarda aqui. Nos guarda aqui, porque agora o culto na igreja é 24 horas, e a gente está tendo que fazer escala, botar todo mundo para trabalhar. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar o zelo da carne. Presta atenção, mais uma vez, quero ler. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Então eu quero declarar que a oferta do Senhor não pode queimar com o fogo da empolgação humana. Infelizmente, está queimando em várias igrejas. Está. Uma das coisas mais difíceis para obreiros é morrer enquanto ministra, parar a sua carne. Eu louvo a Deus que o Senhor me deu essa mensagem para você. Você vai ser um obreiro equilibrado nessa igreja. Porque se o teu pastor não tem essa revelação, ele não pode te ajudar. Mas quando ele tem, ele pode te ajudar. Ele coloca você para ministrar, mas ele te ajuda a caminhar dentro do que é a palavra de Deus. Então pode ministrar. Pode ministrar. Fala para 3 pessoas, pode ministrar. Yes.
Pode ministrar, pode ministrar, pode falar que eu vou te corrigir com amor, eu vou te ensinar a você não se empolgar. Agora, não fica magoado comigo. Não fica chateado comigo. Não fica, você não pode ficar. Porque tem crente, irmão, que o pastor não pode ensinar. Então, eu não posso nem colocar ele para trabalhar, porque se ele fizer errado, eu não posso ensinar. Ou eu deixo ele fazer errado, ou eu não deixo. Então, eu não posso ter essa opção. Eu preciso ter a opção. E, sinceramente, eu perdi uma pessoa, que eu fui fazer uma pequena correção na oração que ela fez, ela não quis mais orar, ficou com raiva de mim. Ficou com raiva de mim, porque eu fui corrigir. Então, assim, ou eu deixo fazer errado, ou eu não deixo. Então, quando eu corrijo uma vez e a pessoa, ela me briga comigo, eu falo, então, já não posso corrigir aqui, então não vou te botar também, porque eu não posso corrigir. Ou eu deixo fazer errado, ou eu não deixo fazer. Então, eu não deixo fazer, porque posso corrigir. Fala assim, pastor, pode corrigir. Então pronto, você vai aprender, eu vou te ensinar, você vai caminhar na maturidade, amém? Você vai seguir, você vai... By the way, os irmãos que ministraram no culto domingo aí, parabéns a todos vocês que ministraram na casa do Senhor, começar com o André, a irmã Vitória e todos vocês que ministraram aí. Deus abençoe vocês pelo trabalho que vocês fizeram. Agora, o fogo da presunção, rapidamente, eu queria que você soubesse que a presunção está na Bíblia, no Salmo 19, o versículo 13. Presunção, irmão, é aquilo mesmo, presumir. Eu pensei. Pensou o quê, irmão? Ninguém pediu para você pensar. Pensou errado. Eu imaginei que era assim. Salmo 19, 13, onde o salmista, ele fala assim, também, que já estava pedindo perdão dos pecados que ele não conhecia, né, no verso 12. Mas aí ele aproveita e fala assim, também dos pecados de presunção, guarda o teu servo, e assim serei perfeito. Em outras palavras, eu não quero sair por aí, irmã Cristina, imaginando, eu acho que é isso que Deus quer. Eu acho que é isso. Deus não pediu para você achar nada. Ele não pediu para você presumir, para você ter uma disposição da sua cabeça do que é. Não, pergunta para o Senhor, porque a presunção é um julgamento baseado nas aparências. E eu penso que a presunção é a crença na carne. Quando você achou que aquilo era Deus. A carne mesmo aprova a carne. A carne mesmo, ela faz e se aprova. Isso é presunção. Isso é, nós cremos no que a carne está sentindo. É Deus purinho, é Deus purinho. A carne diz, é Deus purinho, irmão. E não é. É a carne que está se aprovando, ela é presunçosa. Nós precisamos aprender a discernir o Espírito que opera na igreja. Quem entende o que eu estou falando? Sabe o carimbo do Espírito Santo? Quem entende o que é o carimbo do Espírito Santo? É aquilo que todo mundo na igreja viu que foi Deus. Todo mundo. Não tem uma alma que não fala que não foi Deus. Porque foi tão Deus que não tem como. Porque o Espírito Santo, ele aprova de um jeito que ele cala a boca de todo mundo. Qualquer crítico, ele cala a boca. A irmã subiu para cantar, a voz ruinzinha, só que Deus desceu, aí todo mundo calou a boca, porque não podia nem falar da voz da irmã. Porque o Senhor desceu e aprovou. Quem entendeu o que eu falei? Ele carimbou. Sabe aquele irmãozinho simples que ele vai pregar a primeira vez e todo mundo ficou preocupado orando por ele, ajuda o teu servo. Chegou lá, Deus usou o irmão. O Espírito Santo carimbou. Todo mundo, meu Deus, ninguém esperava. Mas o Espírito Santo carimbou. Esse é o carimbo de Deus. A gente tem que discernir mais o carimbo do Espírito e não o carimbo da carne, tá? Cremos muito no zelo que está em nós. E nós temos que render o zelo ao Senhor. Eu vou terminar a coisa da presunção falando do zelo pela casa de Deus que tem que ser rendido ao Senhor. Quantos aqui têm zelo pela casa do Senhor? Se você não tiver, nós vamos ter que começar. Sim, porque se você não tiver zelo pela casa de Deus, você vai entrar aqui mascando chiclete, chutando bolinha, right? Mas você tem zelo pela casa de Deus, para começar pela roupa que você veste. Você vem para a igreja, você vem com a roupa, você tem zelo pela casa, tá certo? Só que a gente tem que ter cuidado com o zelo exagerado. Eu estou falando isso para os irmãos porque naquela experiência que eu tive em 2017, Deus me deu 5 áreas para morrer, e uma delas foi o zelo. Ele falou para mim assim, você é zeloso pela minha casa, mas você é mais zeloso do que eu. Eu falei, estou querendo ser melhor do que Deus.
Sabe quando você está querendo as coisas melhor do que Deus quer? Sim, tem crente que quer as coisas melhor do que Deus quer. E Deus falou para mim, baixa o zelo. Entrega no meu altar o zelo do seu coração. Porque zelo é uma coisa tão boa que você nunca pensa que o diabo vai usar o seu zelo para destruir outras pessoas. Irmão, isso aqui é palavra de Deus, irmão. Isso aqui é o Espírito Santo revelando nós aqui. Porque falar de pornografia, todo mundo já sabe que é pecado, mas zelo? Zelo? Irmão, eu já te falei do zelo sem entendimento, eu espero que você não esqueça esse versículo, Romanos 10, 2. Eles têm zelo, mas é sem entendimento. Agora eu estou falando de você render o zelo ao Senhor. O Senhor falou comigo, renda o seu zelo a mim. Você quer a minha casa perfeita. Você já é perfeccionista, você já é idealista. E você quer tudo consertado, você quer tudo ajeitadinho, você não tolera o erro, e aí Deus começou a me pegar. E Deus começou a falar para mim, eu não quero as coisas tão boas como você está querendo. Baixa um pouquinho esse fogo aí. Fogo da presunção humana. Não, Deus. Irmão, tem crente tão justo na igreja que Deus fica com medo dele. Porque ele é justo demais. Por falar nisso, o Espírito Santo acabou de me lembrar um texto, olha como ele é fantástico, como ele é lindo. Esse texto está em Eclesiastes, se você puder abrir. E está no capítulo 7, vou colocar aqui no quadro, capítulo 7, verso 16 e 17. Falando do zelo, Eclesiastes 7, 16, 17, diz a palavra do Eterno, não sejas demasiadamente justo. Pronto, já pegou um monte de crente. Sabe, irmã Simvalda? Você divorciou, você não vai mais para o céu. Você não pode casar de novo. Você é os crentes justos demais, sabe? Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Meu irmão, imagina um negócio desse. Demasiadamente sábio. Eclesiastes 7, 16. Por que te destruirias a ti mesmo? Pastor Douglas, eu lhe digo, o Senhor não quer que a gente se destrua sendo zeloso, nem sendo justo, nem sendo sábio, porque as virtudes podem nos... Gente, as virtudes podem nos destruir. Alguém pode repetir isso? As virtudes podem nos destruir. Vou ler de novo, se você está em dúvida, eu vou ler de novo. O verso diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Agora, eu não vou ler o outro verso que não encaixa aqui, porque não seja demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do tempo. Não é o nosso caso. Deixe-me dizer algo para os irmãos que eu tenho aprendido e quero continuar aprendendo. Quando o diabo percebe, irmão, que ele não pega você num pecado, ele só encontra virtude, ele fala, então já sei, eu tenho que pegar ele na virtude. Porque no pecado ele não dá brecha. Sabe um exemplo disso? Daniel. Eles ficavam procurando, como acusar ele. Como não achava, onde que eles buscaram? Ele ora. Ele ora 3 vezes ao dia. Então nós vamos passar uma lei que tem que pegar o cara que ora. Por quê? Porque esse cara ora. Então preste atenção. Preste atenção. Eu já percebi quantas vezes o inimigo tentando me pegar nas minhas virtudes. Tá? Quando você tem uma sensibilidade para uma coisa, quando você tem um discernimento numa coisa, quando você tem, né, um dom numa área, aí o inimigo vai. Empolgação, presunção, vai. E você não acha nada errado em ser zeloso. Você não acha nada errado em ser justo. É uma coisa boa. Você não vigia a virtude. E se você não vigiar a virtude, ela também te destrói. Vamos em frente. Agora, o fogo da pressa é porque a carne não consegue esperar. E, presbítero, nós já sabemos disso, tá? O que eu quero falar sobre a carne é que ela cede a 2 tipos de pressão. A carne, ela não cede só à pressão de coisas ruins, ela cede à pressão de coisas boas. Eu vou te dar 2 exemplos de pressão, tá?
Quantas vezes as pessoas estragam o momento que o Espírito Santo está fazendo, porque elas não conseguem esperar o momento certo de ministrar, ou orar para alguém, ou fazer isso, ou fazer aquilo. A carne é apressada. A carne sempre se apressa a fazer a obra do Senhor. Olha o que eu vou dizer. É difícil, às vezes, Deus gerar em nós o desejo de trabalhar para Ele. É difícil. Tem muito crente na igreja que ele senta, entra, nunca tem vontade de fazer nada. Mas é mais difícil Deus controlar o nosso desejo de fazer as coisas para Ele. Presta atenção no que eu acabei de falar. É difícil Deus gerar em alguém, às vezes, o desejo de trabalhar para Ele. Mas é mais difícil Deus controlar um crente que quer fazer tudo para Ele. Eu tenho que fazer. E Deus, estou com um problema. Vai fazer o que eu não mandei. Vai fazer o que eu não pedi. Vai fazer o que não precisa. O que é isso? Pressa. A carne se empolga não é só com o que é ruim. A carne se empolga com o que é bom. Como agora eu não lembro a referência, mas eu lembro o texto que o Espírito Santo acabou de me lembrar, é o versículo que fala do mel. Quem pode me dizer o que eu ia dizer? Não. Quando encontrares mel, diz o texto, eu creio que é Provérbios ou Eclesiastes. Quando encontrares, meu filho, quando encontrares mel, come apenas o que te basta. Provérbios. Por quê? Até no mel há perigo. Você comer mel demais, eu nem sei como é que vai ficar a situação. Mas não vai ficar boa. Amados, controlar o que é ruim não é difícil. Você já sabe que é ruim. Agora, controlar o que é bom, a maioria de nós cai na armadilha. Por exemplo, o crente que descobre a unção do jejum, o poder do jejum, é perigoso ele querer morrer de fome agora. Porque já vi gente na igreja fazer isso. Olha para mim. De vez em quando eu estou lendo uma matéria de um pastor na África morrendo. Por quê? Quis fazer jejum de 40 dias sem comer e sem beber. Deus não mandou, Deus não deu glória e a pessoa morreu. Um pastor desse, um dia desse, um pastor jovem, menos de 40 anos. Leia, por favor. Provérbios 25:16. Achastes mel, coma apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Deus não quer nenhum de nós vomitando por aí as virtudes. Seu irmão, se você é inteligente, seja inteligente devagarinho. Se você é ungido, seja ungido devagarinho. Se você é poderoso numa área, o Espírito Santo acabou de me falar uma coisa. Eu vou adicionar a palavra do mel, a palavra mansidão. Mansidão. Em inglês, mansidão é meekness. Eu não sei como é que escreve meekness direito. Oh, thank you. M-E-E-K. M-E-E-K. Meek é a pessoa mansa. Thank you so much. Mas sabe o que é mansidão? Não é moleza, não é covardia. Sabe aquela pessoa covarde? Mole. Isso não é mansidão. Deixa eu explicar para vocês o que é mansidão. Mansidão é um rambo cheio de metralhadora na mão, cheio de knife, de faca, e de arma, e de flecha, e não atirar uma. Alguém entendeu o que é mansidão? É ter o poder de destruir o mundo e não fazer nada. Isso é mansidão. Mansidão falta muito na igreja. Sabe por quê? Quando Deus dá um pequeno talentinho para uma pessoa assim, ela pega ele todinho e usa ele todinho, não tem mansidão nenhuma. Ela sai empolgada. Isso é falta de mansidão. Você não controla o pouco que Deus te dá. Imagina se Deus te dá 2 daquele, aí você morre. Aí você morre, porque não aguenta. Não aguenta. O americano, ele tem mais isso do que nós. Tem muito dinheiro e anda como se não tivesse. Tem muita coisa e anda como se não tivesse. Isso é mansidão.
Isso é meekness. E Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele, como que ele era manso? Olha só, ele era Deus. Cara, ele era Deus, cara. Imagina, você está falando com ele aqui, Nicodemos, naquela conversa lá, estava falando com quem? Com Deus. E ele não teve como usurpação ser igual a Deus, coisa a que ele deveria se aferrar. Mas ele não, isso é mansidão. Então, quando você achar mel, come pouquinho. Pastor, achei mel. Cuidado, meu filho. Por causa da pressa e da empolgação humana. Então, 2 exemplos de pressa. Pressa por uma pressão. Você pode agir com pressa por uma pressão negativa, tá? Mas você pode agir com pressa por causa de uma pressão positiva. Hoje nós estamos dissecando o perigo das virtudes, tá? Porque em 1 Samuel 13 é o exemplo da pressão negativa. 1 Samuel 13. Nós vamos para Saul. 1 Samuel 13. Os versículos 8 a 14, que eu não vou ler todos, mas a situação é que Saul estava diante dos filisteus e Samuel tinha dito a Saul, espera eu chegar para eu oferecer o holocausto. Vocês sabem dessa situação. 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. E diz o verso 8, esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Respondeu Saul, porque via que o povo deixando se dispersava, e tu não vinhas no tempo determinado, os filisteus já tinham se ajuntado. Então disse eu, agora se ajuntaram os filisteus sobre mim, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Em outras palavras, eu cedi a pressa por uma pressão negativa. O povo está indo embora, eu vou ficar sem o povo, eu vou perder a guerra. Se apressou. A carne faz isso. Porém, a carne não só se apressa com as coisas negativas, ela se apressa com as coisas boas também. E aqui eu vou voltar para o caso de Uzá, que é 2 Samuel 6, aquela mensagem que a Priscila pregou. E lá, o que está no versículo 6 e 7, em 2 Samuel 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu e Uzá morreu ali. Uzá morreu aqui, em 2 Samuel 6, pela pressão de uma coisa positiva. Qual é a pressão? Vou proteger a arca de Deus, que ela está caindo. Vou proteger a igreja, vou proteger o pastor, vou proteger o ministério, vou proteger aquela irmã, vou proteger aquele casamento. Sai fora. Não se apresse. Porque são as coisas do sobrenatural que a gente precisa vencer, tá? Então, eu quero passar para esse ponto aqui em 1 Reis 18, verso 26 e 28. Quando 1 Reis 18, verso 26 e 28, como eu não quero passar do horário, quero tentar ficar dentro do tempo nosso. Em 1 Reis 18, o verso 26 e o 28 diz assim: E tomando o novilho que lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Como ninguém respondeu, eles saltavam em volta do altar que tinham feito. E no verso 28 diz que eles clamavam em altas vozes, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até o sangue correr sobre eles. Nesse ponto, os profetas de Baal estavam tentando forçar o fogo a acender. Eles saltavam, eles gritavam, eles se cortavam, eles manipulavam, e eles tentavam fazer isso de todo jeito. Eu quero dizer que às vezes os crentes agem como profetas de Baal, principalmente líderes, quando estão na frente
de um ministério, de uma igreja, de um culto, e a coisa não está boa, a coisa não acende, e aí eles tentam acender aquilo. E quando aquilo começa a queimar, a fumaça que sobe não tem o cheiro agradável do fogo do Senhor, mas ele tem um cheiro do fogo da presunção humana, como no sacrifício de Caim. Deus não recebe aquilo como um cheiro agradável. Então, eu queria que você visse que há momentos em que a gente precisa ter cuidado. Há momentos em que, às vezes, você está dirigindo louvor, a coisa pode estar difícil, você está indo pregar, a coisa está difícil. Você corre o risco de tentar acender o fogo, Você tem que deixar Deus controlar a situação. Deus controla a igreja. Se o culto está pesado, deixa Deus trazer a leveza. Se algo está pesado, deixa Deus trazer. Não tenta forçar as coisas. Não tenta... Tá? Às vezes, na sua oração, você entrou no quarto e sabe quando a oração não flui? E você quer fazer ela fluir? Não tenta. Você está tentando forçar o fogo vir. Não precisa. Fica lá, se humilha. Diz, Senhor, não está dando. Eu queria dizer para vocês que, às vezes, eu já cheguei naquele horário de oração, naquele lugar de oração. Lembra que eu falo, a gente tem que ter um horário de oração, um lugar de oração? Mas algumas vezes eu já cheguei lá e voltei. Porque eu tentei orar e não consegui. Eu não estou falando para todo mundo fazer isso, hein? Não estou falando para você ficar preguiçoso e desistir de orar só porque não está conseguindo orar. Não, estou falando porque eu discerni que naquele momento eu estava, oh, louvado seja, misericórdia, o que é isso? Tipo assim, sabe quando você está totalmente, não tem fogo, e você está tentando oferecer um holocausto? Não tenta forçar as coisas. Ou você se humilha por um tempo, e se você vê que não vai fluir, levanta e vai fazer outra coisa. Quem está entendendo? Porque às vezes eu prego umas palavras que é só para gente madura. E gente que não é, pega aquilo e faz do jeito errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu estou dizendo que às vezes eu já fui orar na igreja, como eu sou costume de ir lá orar. Eu cheguei lá e falei, Senhor, o negócio não está fluindo. Senhor, dá licença, eu vou para casa, eu vou tomar um café, vou fazer uma caminhada aí, vou ver um filme. Depois eu venho orar. Por que não? Porque a coisa não está fluindo. Eu vou forçar o fogo. Vou fazer igual os profetas de Baal, se retalhando. Oh, Senhor, porque eu vim. Oh, Senhor, está frio, mas eu estou aqui. Oh, eu vou rasgar o céu. Ei, carne pura. Deus não precisa disso. Deus não quer forçar isso. Às vezes eu desisto do momento de orar. Pastor, o senhor está falando um negócio desse? Estou falando que eu acredito na sua maturidade. Tem gente que deve estar assustado com a minha mensagem. Agora, eu queria explicar a ideia que o Espírito Santo me deu sobre Elias colocar água no holocausto. Alguém, por acaso, já se perguntou o que está nos versículos 33 até o 35? Alguma vez na sua vida, ao ler esse texto, você já se perguntou por que Elias encheu o holocausto de água? Se você vai fazer um sacrifício, a última coisa que você vai colocar nele é água. Como? A água, às vezes, ela representa a presença do Espírito Santo. Mas no contexto que eu quero falar essa noite, ela vai trazer um outro lado que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte: essa água está ali para apagar os fogos humanos que eu acabei de falar. O fogo da empolgação humana, o fogo da precipitação humana, o fogo da presunção humana. Deixa eu te falar o que essa água não consegue apagar. O fogo aceso pelo Senhor. Vamos ler os versos. Verso 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs a lenha e diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Imagina, 4 vasos sendo derramados sobre o altar. Aí, 34. Fazei-o segunda vez, mais 4, 8 vasos. E fizeram, de novo ele diz, fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. 12 cântaros de água. Aquilo ficou encharcado de água. Aquela madeira já estava molhada. É como se Elias estivesse dizendo aqui: fogo humano nenhum vai acender esse holocausto. Presta atenção. Molha tudo aí, para ver se o fogo da empolgação humana vai acender isso. Sabe quando Deus amarra as coisas de um jeito que o homem não pode fazer nada?
seu grito não vai acender, sua empolgação não vai acender, seu zelo não vai acender, sua vontade de eu agir não vai acender. Ou você espera o meu fogo, ou não vai acender fogo nenhum. Esse é o holocausto do Senhor. Eu quero dar glória ao Senhor pelo holocausto dele, pela possessividade de Deus no holocausto dele. Alguém está entendendo essa palavra nessa noite? Alguém está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo, como ele é possessivo no altar dele? Não acenda o fogo no meu altar. Pelo contrário, enche de água. Porque o que for do fogo humano vai apagar agora. Qualquer fumacinha humana que está tentando acender vai apagar nessa água. Essa água está ali para apagar. E é o Espírito Santo mesmo, que está fluindo ali como apagador do que é da carne. Mas no verso 38... desceu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água. O fogo do Senhor, ele é um extintor. Quer dizer, essa água é um extintor espiritual que tem que estar ali para apagar os fogos da carne. Eu quero dizer que a igreja precisa desse extintor espiritual. A igreja tem que ter um extintor. Todo mundo sabe o que é extintor, né? Vermelhinho lá? Para que o extintor? Aparecer um fogo que não é para estar ali, é isso que a gente tem que fazer. Todo o foguinho da carne na igreja, exatamente aqui. Aqui, ó. Tem instruções aqui, right? E hoje nós estamos pregando exatamente isso aqui. Todo o fogo da carne na igreja, essa água no holocausto serve para apagar o que não vem do Senhor. Quem quer apagar o fogo da carne na sua vida? Levanta uma mão, fala: Jesus, nas minhas orações, louvor, leitura da Bíblia, estudo, mensagem no YouTube, não deixe eu acender no fogo da carne. Fala para ele assim: acende em mim, na minha adoração, no meu devocional, o fogo do Senhor. Fala para ele assim: eu abro mão de todo o fogo da carne na minha adoração. Pai, eu proclamo isso agora, não só nos que estão nessa reunião, mas nos que estão ouvindo pela internet. Eu proclamo que na Igreja Bethesda seja apagado todo o fogo da carne na nossa devoção ao Senhor. Nós queremos que o teu holocausto seja aceso pelo fogo do Senhor. Quem diz amém? Agora eu vou terminar a mensagem. Eu queria ter mais tempo para não andar muito fora do horário dos irmãos, mas eu quero falar sobre esperando o fogo do Senhor. Esperando pelo fogo do Senhor, porque nós apagamos o fogo da carne e para esperar o fogo do Senhor. E aí, eu queria dizer para vocês que hoje tem um fogo na Bethesda, porque o Espírito Santo tem aceso ele, mas a Bethesda já tem 21 anos. E deixa eu falar para você, a Bethesda passou vários anos sem fogo. Eu não quero voltar àqueles anos, mas eu estava até mostrando para o presbítero Douglas algumas anotações que eu tenho de anos passados, de 2008, de 2010, de 2006, que não tinha fogo na igreja. O fogo do Espírito que a gente tem hoje, não tinha. E aí eu lembro que eu costumava falar uma frase, eu vou repetir ela aqui hoje à noite. E a frase é a seguinte: se nós fizermos um culto e o Senhor não vier no culto, nós não vamos forçar o fogo dele. Nós simplesmente vamos fazer outro culto. Se ele não vier nesse culto, nós não vamos apelar e forçar. Nós vamos fazer outro culto. E enquanto ele não vier, nós vamos fazer um culto após o outro, esperando o fogo do Senhor. Nós não vamos acender o fogo da carne com eventos, com situações, trazendo personalidade. As pessoas acendem fogo assim. Traz um carvãozinho ali para ver se acende aqui. Não, esse carvãozinho assim não. Deixa Deus acender. Hoje, Deus não precisa de personalidade. Qualquer irmão da igreja que pregar, Deus acende o fogo. Qualquer pessoa que fizer o louvor, Deus acende o fogo. Então, precisamos esperar o fogo do Senhor. E aí, precisamos esperar que Deus acenda o fogo na vida das pessoas. Eu quero dizer que nós não podemos forçar as pessoas a acenderem. Não podemos. Não podemos forçar as pessoas a acenderem. O povo deve ser acendido pelo Senhor. No versículo 37 do nosso texto, aqui, ó, olha o que diz no versículo 37. Elias estava orando e ele disse: responde-me, ó Senhor, para que o povo conheça que tu és Deus e que
tu fizestes voltar o seu coração. Eu te pergunto, quem acendeu o fogo no coração do povo? Não foi Elias. Elias não acendeu o coração. Então, não vamos tentar forçar o coração do povo. Se você está dirigindo um grupo, se você está tendo um ministério, se você está até nas crianças, não tente acender o fogo você. Traga uma atmosfera para o Espírito Santo fazer isso. Tá? Se o próprio Senhor não acender o fogo na vida das pessoas, não vai. Sabe o que é o mais provável? Existe um fogo de palha, e todo mundo sabe o que eu estou falando, não é? Todo ser humano tem um fogo de palha pronto para ser aceso. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa triste. Eu que estou na igreja desde que eu nasci, mas vocês já viram isso também. Um pregador carismático, com a voz tremenda, que sabe fazer umas entonações e uns movimentos, acende qualquer igreja pentecostal. Eu me lembro de eu estar num culto, anos atrás, de uma pessoa que hoje é declaradamente homossexual, se declarou, tá? Uma pastora que se declarou homossexual. Mas eu estava no culto onde essa pessoa estava pregando, e eu estava lá atrás no último banco, porque algo errado estava no meu espírito, eu estava rejeitando o barulho que a igreja estava fazendo com a pregação daquela mulher. Ela pregando e o povo quase derrubando as cadeiras. Eu falo, mas o que está acontecendo aqui? Estava acontecendo simplesmente uma manipulação de fogo de palha. Tá? Onde uma pessoa está usando a palavra de Deus, ela não tem fogo do Senhor, mas a carne dela está tentando acender o fogo no povo. Eu digo para você, existe muita palha no povo para qualquer um acender. Ô irmãos, que tristeza falar isso. Chega um cantor com a voz assim, não é o Espírito Santo, mas ele tem um talento, tem um dom. Eu já vi chegar cantor em igreja, que aquele povo ficou assim. E todo mundo empolgado. Eu falei, de onde vem essa empolgação? Da admiração do humano admirando o ser humano. O ser humano admirando a palha que tem o outro. E a palha pegando fogo e todo mundo se empolgando. Irmão, tem que haver discernimento na casa de Deus. Quem concorda comigo? A mensagem hoje está grossa. Ela está um caldo grosso para obreiro da casa de Deus. Porque a Betesda é um lugar de treinamento. Então eu quero finalizar falando da importância da natureza do fogo do Senhor. Eu não vou botar os versos por causa do tempo, mas o fogo do Senhor é um fogo consumidor. Eu vou ler só Êxodo 24:17, para não ficar só falando o tema. Porque o fogo do Senhor não é um foguinho qualquer. Em Êxodo 24:17, diz assim, também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. Não, desculpa. Ora, a aparência da glória do Senhor era como fogo consumidor no monte aos olhos dos filhos de Israel. Quero que você saiba que em Hebreus 12:29 também diz assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o fogo do Senhor não apenas esquenta, ele derrete. Agora presta atenção. Se o fogo do Senhor derrete, por que tem coisa na igreja que fica lá? Porque não tem fogo. Eu digo para vocês, igreja só funciona com o altar muito quente. Porque o que vem para dentro da igreja precisa de fogo suficiente para derreter. Deus não traz um fogo acalentador. Sabe quando você está com frio, que você começa a se cobrir e você fica quentinho e você dorme? Deus não faz isso na igreja. Deus não aquece ninguém com seus pecados para dormir. O fogo na igreja é um fogo ardente, é um fogo consumidor. Ele faz o pecador levantar e eu tenho que me arrepender. Não é um fogo acalentador, é um fogo que derrete o pecado, ele tem que consumir as coisas. É disso que a igreja precisa, um altar ardente que consome o mal na vida das pessoas. É um fogo que acorda as pessoas dos seus conformismos e dos seus pecados, que traz o zelo do Senhor no meio da casa do Senhor. Agora, eu queria de passagem dizer, porque agora eu já não estou pregando, eu só estou falando. Construa um altar forte. Um altar tem que ser bem estabelecido para que Deus traga o fogo dele. Sabe por quê? O altar ele tem que ser envelhecido, um altar experiente, um altar irreversível, não um altar frágil. Você acha que Deus vai derramar esse tipo de fogo que eu estou falando em um altarzinho que hoje é altar e amanhã já está desmoronado? Deixa eu mostrar para vocês, no próprio 1 Reis 18, no versículo 21,
o Elias confronta isso no povo, esse tipo de altar. No versículo 21 ele diz assim: chegou-se Elias a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não respondeu. Por quê? Não havia um altar permanente. Tipo assim, essa semana está todo mundo buscando a Deus. Amanhã está todo mundo caído. Cadê o altar? Não existe. Uma semana tem altar, na outra não tem. Onde é que Deus vai derramar o fogo dele? Não, Deus quer dizer, eu quero ver um altar permanente. Primeiro eu quero ver se tem altar. Às vezes Deus vai esperar você construir um altar e ficar nele, sem fogo, só para Deus ver se realmente tem altar. Você está levantando um altar hoje? Deus diz assim, tá bom, eu vou passar aqui amanhã para ver se ele está aí ainda. Eu não vou botar o fogo agora não, eu vou passar daqui a 3 meses para ver se ainda tem altar aí. Aliás, eu vou passar daqui a 5 anos. Espera aí, você está lá diante do altar, Deus não derramou fogo, e Deus está querendo saber se o altar é permanente. Ou se o altar, não, eu estou empolgado essa semana, porque o pastor falou que é a semana do jejum, vamos orar e jejuar aí, porque semana que vem eu já não estou orando mais. Ei. Fala comigo, altar permanente. Quero orar pelo seu altar agora. Quero orar pelo seu altar. Alguém estende uma mãozinha só para o Senhor. Fala para ele assim, firma o meu altar. Ele pode orar com suas palavras. Deus, altar permanente. Altares que são renovados todos os dias. Não altares que são erguidos uma semana e quebrados na outra. Alguém fala para o Senhor, eu quero cancelar toda desistência. Eu não posso buscar Deus uma semana e parar na outra. Eu não posso estar lendo a Bíblia um mês e não ler no outro mês. Eu não posso jejuar um ano e o outro ano não jejuar coisa nenhuma. Eu preciso de um altar permanente. Me ajuda a erguer um altar permanente. Um altar de pedras. Um altar firme. Um altar envelhecido. Um altar que eu estou acostumado a vir nele oferecer a minha oferta. Embora eu não vi o fogo ainda, eu estou vindo oferecer a minha oferta. Quem pode dizer amém para isso? Eu quero fazer uma ilustração aqui rápida. Eu sei que a minha hora está ali, mas eu quero fazer. Eu ergui um altar na minha vida para servir a Deus, eu era criança ainda. Eu tenho vindo perante esse altar desde a minha infância, tá? Oferecer ofertas para Deus, orações, leitura da Bíblia, jejuns, essas coisas, desde criança. Uma das ofertas, a oferta principal que eu tenho colocado nesse altar, especialmente nos últimos anos, sou eu. Não é ministério, não é outra coisa, sou eu mesmo. Eu queria perguntar a vocês, qual é o desejo de alguém que vem oferecer uma oferta ao Senhor? Que estabelece um altar e que traz uma oferta. Que a oferta seja aceita. Não é que Deus derrame o seu fogo no altar e consuma o holocausto. Não é que Deus aprove a oferta. Eu quero dizer para vocês que até hoje a noção que eu tenho é de que eu quero ver Deus recebendo a minha oferta com o seu fogo. Como eu não vi ainda na minha vida o fogo que eu quero ver, eu continuo tentando oferecer uma oferta para Deus. Eu não estou tentando receber algo de Deus. Eu estou tentando oferecer algo para Deus. Esses anos todos da minha vida, eu estou tentando oferecer a minha vida, porque eu sei o que Deus pode fazer com um homem incendiado. Eu não vi esse fogo ainda. Eu não vi esse incendiamento ainda em mim, em que eu possa ver um homem incendiado por Deus. A minha oração todo dia, a minha consagração todo dia é para que Deus receba a minha oferta. Eu não estou dizendo que Ele não aceitou, mas eu não vi ainda o fogo que eu quero ver em mim, Ele aprovando essa oferta. Deixa eu te falar o que é do que eu estou falando. É o versículo 38, que é o principal dessa lição. Todinha é o verso 38. Sem ele, nada do que eu falei importa. O que acontece no verso 38? O que acontece é isso aqui, ó. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. By the way, nunca houve um holocausto na Bíblia que aconteceu isso. Deus consumia o animal, consumia a lenha, mas o altar ficava lá. Nesse caso aqui não. Deus tomou tanto o altar de Elias, é esse tipo de fogo que eu quero ver. Ai, Jesus amado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não vi isso na minha vida ainda. Eu não vi isso aqui ainda. Deus tomar
a oferta ao ponto de consumiu as pedras, consumiu o pó e lambeu a água que estava no rego. Quando eu apresento a minha vida ao Senhor, o meu ministério, as minhas orações, o meu jejum. Nós jejuamos semana passada, não foi? Depois a gente não fez o de 24? Pelo que você acha que eu estava jejuando? Eu estava jejuando com todo mundo. Mas você não sabe pelo que eu estava jejuando. Todo jejum que eu faço é por mim. Eu estou tentando oferecer uma oferta para Deus. Tem hora que eu pergunto para ele assim, quando você vai aceitar? Quando você vai derramar aquele fogo que eu não vi ainda? Esse devia ser o alvo de cada crente. Enquanto você não vê sua vida totalmente consumida pelo Senhor, você não descansar de oferecer a sua oferta. Isso é um altar estabelecido. Você está lá ano após ano, trazendo a oferta, mesmo que você não viu o fogo ainda. Come on. Eu só tenho 58 anos. Eu espero que antes de fazer 100, Deus mande esse fogo. Em algum momento da minha vida. Eu espero ver Deus mandar um fogo sobre mim. Que Ele consuma todas as coisas. Ele possa me tomar completamente. Isso é uma glória tremenda. Isso é uma oferta aceitável. Isso é um altar. Realmente, é um sacrifício realmente desejável. Quando Deus possui o holocausto completamente. Então, construa um altar forte. Um altar que vale a pena esperar pelo fogo do Senhor. Escute, eu vou parar a mensagem aqui, porque ela tem mais uma parte. Mas eu vou parar ela aqui. Parei. Venha para frente, por favor. Venha para cá, para nós orarmos. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer um círculo aqui pertinho uns dos outros. Pode ficar bem pertinho. Mas, às vezes, eu quero celebrar todos vocês que vieram à casa de Deus essa noite. Diga comigo assim, hoje a mensagem foi para um obreiro. Então, levanta as mãos ao Senhor aí. Oferece as mãos ao Senhor. É onde você apresenta as ofertas. É onde você ministra. É o seu ministério, é o que você faz para Deus. É o holocausto que você tem para oferecer. Você é um obreiro. As suas mãos obram na casa de Deus. As suas mãos produzem na casa de Deus. Ofereça as mãos ao Senhor agora. Eu abençoo as mãos mais uma vez. As mãos que oferecem jejuns, leitura da Bíblia, orações, ofertas, serviço, adoração. Eu abençoo estas mãos agora. Porém, eu quero que você comece a orar comigo e você dizer para o Senhor que você não vai acender o fogo. Você vai preparar o holocausto, você vai preparar o novilho, você vai preparar o altar. Você vai fazer um altar firme, um altar permanente, mas você não vai acender o fogo. Você vai esperar o fogo do Senhor. Não importa quantos anos Deus teste você. Você não vai acender o fogo da carne. Que baixou Alguém clama pelo seu ministério agora. Alguém fala para Deus, corrige o meu ministério. Põe a minha alma debaixo dos meus pés. Joga aquela água. Enche de água o meu altar. Apaga os fogos da carne no meu altar. Eu só quero o fogo do Senhor. Eu vou encher de água esse holocausto. Eu vou colocar água em cima. Eu não quero nenhuma fumaça humana. Eu não quero fumaça da empolgação humana, fumaça da pressa humana, fumaça da presunção humana. Eu não quero. Eu não vou acender o fogo. Eu me recuso a acender. Alguém se rende ao Espírito Santo nesse lugar? Porque essa é a palavra. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, desde o começo dessa mensagem. Porque Ele quer ser o dono do fogo. Na igreja Ele é o dono do fogo. Ele é o dono do fogo. Alguém fala comigo, Senhor, o holocausto é meu, mas o fogo é seu. Estou esperando o teu fogo sobre a minha oferta. Vai orando, irmão, vai orando, não para não, vai orando, vai falando.
Vai falando com Ele. Senhor, não deixa. Me ensina a controlar minhas emoções, me ensina a discernir o que é da carne, o que é do espírito, o que é da alma, o que é do espírito. Me ensina a fazer a divisão que a tua palavra faz. Me ensina a me render ao Espírito. O Espírito Santo acendedor do fogo vem sobre o povo. Espírito Santo acendedor do fogo vem sobre nós. Vai começar por mim. Vem sobre a Bethesda, vem sobre os obreiros lá de Chelsea, vem sobre todos os que me ouvem nessa mensagem essa noite, que o Senhor traga o arrependimento dos fogos da carne acendidos no ministério de cada um, e que o Senhor tome o ministério de cada um, Senhor, de uma forma que não haja fogos humanos, somente o fogo do Senhor. Alguém diz comigo: Senhor, eu me recuso a acender o teu fogo, mas eu clamo: acende o teu fogo em mim, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e orar uns pelos outros nesse momento. Pai, vai falando, Pai, vai fazendo, Pai, vai executando agora. No meu irmão que está do lado, da minha direita, da minha esquerda. Completa essa obra, completa esse discernimento. Completa essa revelação na vida de cada um que está aqui. Os que estão em casa, Pai, os que estão em casa ouvindo essa mensagem, completa a revelação agora. Oh Jesus, traz arrependimento. Em toda a empolgação da carne. Espírito Santo, eu te declaro como o grande, o principal, o único nesse lugar que acende fogo. Pastor Daniel não vai acender fogo na Bethesda, Senhor. Nenhum obreiro vai acender fogo aqui. Nenhum cantor, nenhum líder de louvor, ninguém vai acender fogo aqui, senão o Senhor. Acende o teu fogo, Espírito Santo. A igreja é tua, o carvão é teu, o povo é teu, a reunião é tua. Traz o teu fogo sobre nós e guarda-nos da empolgação com o sobrenatural. Guarda-nos da empolgação. Protege, Senhor, a nossa igreja. À medida que o Senhor nos leva para o sobrenatural, protege-nos e guarda-nos da empolgação da carne, Pai. Assim eu abençoo os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos agradecer a Deus, né? Uma comida dessa, um maná desse. Se você puder fazer uma oração de gratidão ao Senhor, só agradecer a Ele por algumas palavras. Muito obrigado, muito obrigado. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pelo teu alimento. Pelo teu alimento. Muito obrigado pelo teu alimento. Santo és tu, provedor. Santo és tu. Oh, tu que alimentas a igreja. Santo és tu, provedor da palavra, provedor da revelação. Santo és tu, santo és tu, santo és tu. Nós te damos graças. Santo és tu, santo és tu, santo és tu. Muito obrigado. Santo és tu no meio da igreja. Santo é o Senhor. 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 Queria que você levasse essa oração para sua casa. Tá? Não pare de ministrar. Não pare de ministrar. Você pode falar isso para alguém? Não pare de ministrar. Não pare. Tá? Apenas não faça no fogo da carne. Senhor, eu declaro que a bênção do Senhor está sobre nós. Declaro a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e essa consolação do Espírito permanece conosco nessa quarta-feira, 13 de julho, em nome de Jesus.